Olá, meus queridos, sejam bem-vindos no e-mail que tá vindo aqui. Eita, nós, hein? Sabe aquela história de eu começar a me relacionar com uma pessoa e claramente a pessoa tá me traindo, a pessoa tá aprontando comigo, e aí depois então eu vejo que essa pessoa já tá até com outra pessoa, a outra pessoa é... Mas por que eu continuo conectado nessa pessoa? Mesmo ela sendo uma pessoa que aprontou comigo, qual a importância de você de fato colocar um ponto final, de você encerrar um ciclo, né? E não ficar acompanhando a vida da outra pessoa. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, acompanho você há alguns meses e foi exatamente no período que meu relacionamento terminou que conheci seu canal. Minha querida, geralmente as pessoas acabam me conhecendo nos términos de relacionamento. Gostaria de contar minha história sem me identificar. Bom, há exato 1 ano e 4 meses atrás eu iniciava um relacionamento com uma pessoa que se dizia separado. Não era casado no papel, mas tinha uma união estável com quase 20 anos. Presenciei muitas brigas deles quando meu ex atendia telefonema dela. Se falavam sempre, pois eles ainda têm bens juntos, até hoje, e têm um filho. Eu sempre achava bonito a preocupação que ele tinha com o filho dele. Ele comigo era um gentleman, principalmente nessa época, ou seja, no início. Nos víamos todos os dias. Em novembro do ano passado, com 3 meses de namoro, ele começou a me trair com a recepcionista da instituição de onde ele trabalha. Obviamente eu não sabia. Em dezembro do ano passado, ele me mostrou umas mensagens de ameaça do marido de uma moça, na qual ele ficou e me disse que isso tinha sido antes da nossa relação. Claro que a matemática da história não bateu, mas eu preferi não tocar no assunto, pois eu tinha ficado preocupada com as ameaças. E após, falei muito para ele que isso era consequência dessa coisa errada que ele tinha feito. O ano virou, ele me dizia que eu era o amor dele, que seria um bom ano, que ele ia vender a casa que tinha com a ex, a parte dele iria abrir um negócio e eu ia ajudá-lo a administrar. Lembro até que eu disse que estava feliz por ouvir ele me falar isso e saber que de fato ele me queria na vida dele e que estava me colocando em seus planos. Ao qual, no mesmo momento, ele me respondeu: Você é um dos meus planos principais. Isso em janeiro desse ano. Do ano que ela me enviou o e-mail. Como ele ficou sem grana, passou a morar de favor. Morou em um local, em fevereiro mudou para outro também de favor. E eu sempre estava lá, o ajudando, ouvindo. Lavava até as roupas. Lembro que separei louças que eu não usava mais aqui de casa para dar para ele. Objetos, coisas que não usava, dei para ele usar no novo local que ele foi morar. Também de favor. Ele não tinha um guarda-roupa, eu pesquisava, mas ele sempre dizia que não dava para comprar. Até a TV, que lá não tinha, eu já pesquisava para nós comprarmos. E isso tudo por trás ele me traindo. Em abril ele começou a dizer que ia focar mais no trabalho. Maio ele começou a dar mais bolas foras. Junho eu cheguei a terminar com ele 3 vezes, mas sempre reatava. Em julho, ele viajou para ver o filho e a família dele em outro estado. E já perto dele voltar, vi uns comentários de uma moça em algumas fotos dele. Reclamei, obviamente, e depois notei que ela não comentava mais. Quando ele voltou cheio de saudade. Dormi com ele e após isso entrou agosto e ficamos muitas outras vezes. Mas foi o mês onde ele me enrolou bastante. E eu já tinha desconfiança de que tinha coisa errada. Eu já tinha avisado ele sobre os comentários da moça e que eu estava de olho nela. E a moça era exatamente a esposa, no caso, em agosto já era ex,
do rapaz que havia enviado mensagens para ele em dezembro de ameaça. Ele se envolveu com ela estando casada, com filho e tudo. E ele estando comigo. Soube que a moça ficou com todos os homens do local de trabalho deles. Ficou até com uma moça, fora do trabalho também. No local de trabalho, isso é até antiético. E tudo isso meu ex sabia. Soube que ela ligava para ele e ele também, e procurei a moça para saber. E ela me disse que ele também estava com ela. No dia que terminei, não tivemos uma conversa decente. Como eu já estava muito chateada com ele e como já estava a situação, via que não havia mais relação. 3 dias antes dessa confusão de ter falado com a moça e acabado de vez, eu fiquei com uma pessoa, onde eu não considero traição porque minha relação com ele já não existia mais, mesmo ele me enrolando e achando que estávamos namorando. Chamei várias vezes ele para conversar, ele só enrolava e falava com ele normal, mesmo sentida. Dias depois eu soube a bomba. A fulana que ele me traía estava grávida. Eu sofri, tive crise de nervos, ansiedade, quase minha saúde mental foi pro brejo. Fiquei mais de mês sem falar com ele. Eu não o vejo desde outubro deste ano. Já tem mais de 2 meses. Falei com ele no dia que o pai dele faleceu e ele deu muito em cima de mim. Falei outras vezes, ao qual ele deu em cima de mim também. Hoje ele está lá com a moça, grávida, com o filho do antigo relacionamento, soube que a moça já traiu ele, mesmo estando grávida, e ele provável que também tenha traído. Sei que se hoje relações construídas com uma base saudável às vezes não vingam, o que dirá de uma relação onde a base foram mentiras, enganos, traições, ameaças, confusões? Então, aí já não é problema seu. Se ele vai viver uma relação, né? Então, meu bem, se ela já traiu ele estando grávida, mesmo estando grávida dele já traiu ele, então ali um merece o outro. A gente não tem que ficar, sabe? A gente fica analisando a relação do outro. Eu tenho que analisar a relação que eu tive com ele. Era saudável? Ele correspondia a alguém que eu busco num relacionamento? Então, meu bem, se ele vai ter uma relação onde ela já trai ele, isso pouco nos importa. É que a gente fica falando, porque é como se então agora eu estou me vingando vendo tudo isso. Vendo, olha lá, já até traiu ele mesmo estando grávida, não sei o quê, e isso e aquilo. Parece que isso me satisfaz e de alguma forma me compensa. Olha, o que verdadeiramente vai nos compensar é como nós vamos viver. Porque se eu busco nisso uma compensação, sabe por que é um perigo? Quem está assistindo aí deve estar falando, não, mas é gostoso mesmo, André. É gostoso a gente ver a pessoa se ferrando. Tá, beleza, ok, entendo o seu raciocínio. Porém, você está criando uma base de raciocínio perigosa. Sabe por quê? Porque se amanhã ele estiver numa boa, aí você vai ficar com raiva, vai achar que o mundo é injusto, parece que então você está sendo injustiçada. Então, quer dizer, a sua vida vai dar uma parada, vai dar uma brecada, porque o outro está indo super bem. Porque o outro está lá num relacionamento agora, com uma pessoa super bacana, entendeu? Então, precisa tomar cuidado, hein? Porque essa linha de raciocínio, enquanto o outro está tomando chifre, está se lascando, parece que ela está super confortável. Mas e quando for o inverso? Ele é movido a sexo e ela supre essa necessidade dele. Fora que ele deve ter fora e ela é igual. Dizem que chumbo trocado não dói. Só esquecem que muito chumbo trocado uma hora fere o ego, a consciência. Então, olha lá, você está tão preocupada com que se eles estão traindo fora, se é chumbo trocado, se vai ferir o ego, se vai ferir a consciência. Se ele deu em cima de mim, sinal de que a atitude dele no momento de estar com ela, primeiro é porque ele quer estar. Segundo, de fato, a gravidez pesou na cabeça dele. Fora o fato dele ainda ter pavor da ex, que é mãe do filho dele mais velho. Eu sei que deveria ter bloqueado, mas não bloqueei. Lógico, porque você quer continuar vendo ele dando em cima de você. No início, era na esperança de tê-lo de volta. Porque, pasmem, eu o quis de volta. Mas hoje, de verdade, ainda gosto sim, não como antes, mas ainda gosto.
Dói ainda um pouco, sinto saudade. Mas quando eu lembro de tudo que ele foi capaz de fazer comigo, que só contribuí, fiz o bem a ele. Inclusive, ele mesmo diz isso. Eu penso que a melhor coisa é eu estar sem ele. Ele olha minhas postagens, stories. Conheci o ex-marido da que está com ele, uma excelente pessoa. Depois que o conheci, tive mais certeza que a lei do retorno vai vir forte para eles. Vivo minha vida, dificilmente falo com meu ex. Às vezes que falo, ele dá em cima de mim, mas evita me ver. Pelo que ele fala, eu entendo isso. Evita te ver. Então quer dizer que se ele quisesse te ver, você não ia criar resistência, né? Eita, tá um passo para cair, não? Mas tá a um passo para cair no conto do vigário. Meu bem. Por isso que tá tão preocupada se vai ter crise de ego, de consciência, se estão com chumbo trocado, se não estão, porque ainda tá caída por ele. Ainda tô lutando para esquecer de vez. Não tô conhecendo ninguém, tenho focado mais em mim, nas minhas coisas. A psicóloga me disse que devo me manter forte, porque uma coisa é certa, eu estou caminhando para ficar bem e ele é enrolado. Não quer mudar. Tá com uma moça grávida e problemática igual a ele. Deve um dinheirão para banco, mora de favor, tem uma casa de alto padrão que nunca é vendida. A proporção dos problemas aumentarem é grande para uma pessoa enrolada como ele, e que isso foi um grande livramento na minha vida e que um dia ele vai tentar que eu volte para ele quando ele ver que trocou o certo pelo duvidoso. Então, e talvez você esteja esperando isso. A psicóloga já identificou que você está esperando isso. Por isso que ela está falando, mandando a real, para ver se você enxerga, mas você está com dificuldade de enxergar. É como se assim, eu enxergo tudo isso, mas é como se não fosse para mim. Né? É como se fosse um caminhão passando na rodovia, não faz parte de mim. Eu enxerguei que tudo que está acontecendo aqui, mas não... Né? Esse caminhão, eu enxerguei que ele vai dar problema, não sei o quê, mas ele vai capotar ali na frente, nunca vai me atingir. Essa é a perspectiva que às vezes as pessoas têm. Não, né? Mudou, é diferente, eu vou tentar, vou dar outra chance. Meus queridos, tem gente que de fato, sabe, vai cair várias vezes no mesmo erro. Eu sei de tudo isso, acontece comumente. Só que eu não sou o tapa-buraco na vida de ninguém e nunca vou ser. Será? Não sei, viu? Né? Você já foi tapa-buraco, porque a hora que ele terminou com a ex, ele ficou com você. Espero que um dia eu encontre alguém que me valorize de verdade, sem pressa. Então, para isso, em primeiro lugar, você tem que encerrar ciclos. E o ciclo aqui você não encerrou ainda. Porque a hora que eu encerro, eu vou lá, bloqueio, excluo. Não quero que esse cara fique me mandando mensagem. Não quero. Eu não quero que ele tenha contato comigo. Então, quando vai ter chance de eu encontrar alguém que de fato me valorize? Quando eu souber encerrar ciclos. Então, eu preciso encerrar ciclos, iniciar um novo ciclo, eu comigo mesmo. Aí sim, eu posso amanhã, sem pressa, conhecer alguém. E que ele tenha a colheita que merece. Não penso em vingança, mas o bem eu desejo a mim. Para ele só desejo que colha o que plantou e o que continua plantando. Então, e você quer que ele volte a plantar no seu terreno? Ai, não. Então tá na hora de encerrar esse ciclo. Se eu não quero que essa pessoa volte a plantar no meu terreno, eu preciso, né, encerrar ciclos. Preciso saber colocar o ponto final. Chega. Não vou continuar nisso aqui. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.